Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Casal de Negócio. O podcast Casal de Negócios, para quem está chegando aqui agora, é um podcast onde a gente fala de empreendedorismo em casal. Então, eu estou aqui com a minha sócia na vida e nos negócios. Cláudia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Casal de Negócios. Hoje trazemos um casal aqui, a Paula e o Cleiton. De antemão, eu já agradeço a presença deles aqui conosco. E hoje vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai trocar bastante aqui. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês terem aceitado o convite. E já fala para o pessoal aí de casa o que que é a empresa de vocês, o que que vocês fazem junto, e depois a gente vai navegar um pouquinho aí na história de vocês. Ah, legal. Eu que agradeço, né? A gente que agradece, na verdade, pelo convite. Acho que a iniciativa de vocês aqui é muito, muito bacana. Mostrar, né, como o desafio dos empreendedores, de fato, né, no dia a dia. Então, isso é muito legal, né? Eu vou falar brevemente, né, sobre a nossa empresa. Nós temos uma empresa chamada Acalanta, né? O que é a Acalanta, né? A Acalanta, basicamente, é uma empresa que olha para mulheres com cabelos com curvatura e ajuda a aumentar a autoestima dessas mulheres. Ah, Cleiton, mas vocês não vendem produtos de cosméticos? Na prática são produtos, são cosméticos, né? Porém, por trás de tudo isso, existe todo um trabalho que é feito pela Paula para poder aumentar e elevar a autoestima dessas mulheres. Então, de uma forma resumida, essa é a Calanta. Eu vou deixar a Paula se apresentar e depois a gente consegue discorrer melhor. Legal. Ótimo. Muito obrigada. Estou bem honrada em estar aqui. Agradeço demais o convite, é um prazer. E como o Cleiton mesmo mencionou, é um projeto muito lindo, né, que nós temos juntos como sócios, que é o desenvolvimento de uma fórmula que realmente tem como propósito aí solucionar um dos problemas que mais incomoda as cacheadas, as crespas e onduladas, né? As crespas, então, nem se fala. Eu sempre falo que a Calanta ela veio exatamente de uma dor pessoal que é essa questão da porosidade, do ressecamento. Então, a gente tem aí como objetivo tratar o cabelo para que ele seja além da definição, que é o que eu sempre prego, né? Eh, Você definir um cabelo, definir um cacho, isso é fácil, mas você tratar, você trazer maciez, você trazer brilho, isso sim é um grande diferencial. E a Calanta ela veio exatamente com esse propósito de trazer inovação, e esse grande diferencial de tratar o cabelo como ele realmente merece. Legal. Então, antes da gente se aprofundar um pouco aí na Acalanta, já se apresentaram pro pessoal que está assistindo a gente, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Como que vocês começaram no empreendedorismo? Quem começou primeiro? Porque que nem no caso meu e da Cláudia, eu comecei empreendendo, sempre ela já me apoiando, e ela veio empreender comigo, depois ela voltou pro CLT, veio empreender comigo de novo, voltou pro CLT e agora está empreendendo comigo novamente, né? E a gente está com outros empreendimentos. E estamos aí navegando nesse empreendedorismo. Acho que aos poucos o bichinho do empreendedorismo tá picando ela aí. E como foi para vocês? Quem começou a empreender primeiro? Vocês já começaram a empreender juntos? Como que foi aí? Ó? Foi momentos diferentes, né? Eu sempre trabalhei no CLT, né? Grande parte da minha carreira foi CLT. E de 2018 em diante, mais ou menos, eu fui convidado para trabalhar em uma consultoria, né, de tecnologia, gestão e estratégia em tecnologia, né, e apoiar eles em clientes. E a partir daí, eu comecei a olhar para o empreendedorismo de uma forma diferente, né? Porque normalmente quando você é CLT, você está pensando talvez no seu fundo de garantia lá, né? Nas garantias que de uma certa forma se prega que se tem, né? No entanto, quando você vai para um modelo de empreendedor, você sabe também os riscos, né? E as pessoas, às vezes, elas têm medo de fazer essa migração justamente pelos riscos que o empreendedorismo de fato tem, né? Mas quando a gente começa a entender que a gente, de uma certa forma, dentro do CLT, nós também corremos riscos, e se você não fizer o seu trabalho muito bem, você também pode, de uma certa forma, no outro dia não estar mais ali, você começa a compreender que, bom, se eu faço o meu trabalho muito bem aqui para uma outra pessoa, por que que eu não posso fazer o meu trabalho muito bem, mas para mim?
né? E aí, quando eu comecei a perceber essas questões, eu comecei a olhar para o empreendedorismo de uma forma diferente. Então, eu costumo dizer que ele, por volta de 2018, 2019, é quando eu comecei a olhar para o empreendedorismo e, de fato, ter algumas iniciativas nesse sentido. No meu caso já estou há 13 anos, né, no empreendedorismo. Eu aprendi muito isso com meu pai. Meu pai, eu lembro quando ele tinha seus 40 e poucos anos, ele foi demitido e naquela época a questão de ser demitido com essa idade era assim, inviável você conseguir um outro emprego porque já era encarado como velho. E aí eu vi meu pai se desdobrar com 3 filhas para criar pequenas e pensar, preciso matar a fome delas. E aí eu lembro que ele pegou o dinheiro que ele recebeu, investiu em tesoura, capas de corte, começou a vender e aí em salão, né, vendendo. E até chegou um momento que ele tinha uma demanda muito grande, todos os dias ele tinha uma grande cartela de cliente. Num período eu trabalhei com ele e foi até aí que eu comecei a entender a minha paixão pela área da beleza, que eu comecei a atender os cabeleireiros e em curso das marcas que meu pai representava, e ali começou a despertar o desejo de trabalhar na área da beleza, e foi onde eu fiz o curso, né, de cabeleireira, e desde 2012, então, eu comecei a trabalhar, na área. Fui cabeleireira tradicional, né, por um período. Depois fiquei perdida, né, porque é aquela questão de você achar que só a técnica é o suficiente para você empreender, e na Uhum. verdade não é. Então eu só tinha técnica e eu não entendia de gestão, eu não entendia de marketing, enfim. E aí eu fiquei bem perdida por um período, mas foi na pandemia aonde eu comecei a gravar vídeos, comecei a falar com o público, né, nas redes sociais, porque estava tudo parado. E aí eu lembro que eu fazia, né, estava ali tentando me posicionar como maquiadora, mas as pessoas, quando viam meus vídeos, falavam: Paula, que cabelo lindo, o que que você faz, onde você corta? Enfim, as pessoas, ao invés de falar do trabalho que eu estava ali divulgando, elas falavam só do meu cabelo. E aí me deu aquele estalo. Eu falei, gente, e eu sabia como cuidar do meu cabelo, Uhum. era um momento que eu estava ainda na transição. E eu sempre fui muito em busca do melhor para ele, tratamento, porque eu sempre tive um cabelo muito ressecado e poroso. E aí eu comecei a ajudar outras mulheres ali mesmo no off, olha, usa o óleo tal, eu faço isso, uso tal creme. E aí eu comecei a fazer tutoriais de cabelo, sabe? E aí nisso despertou esse desejo de ampliar isso, né? De Uhum. ajudar ainda mais mulheres. Foi onde nasceu o Espaço Paula Barros em 2020. Eu mais 2 sócias, né, a Daiane e a Jo, nós iniciamos aí nesse projeto, que eu falei, gente, não tem como dar errado, porque era muita gente em busca, e mesmo em meio à pandemia, com tudo fechado, usando máscara, aquela loucura toda, a gente começou a tocar esse negócio, que graças a Deus cresceu, está indo muito bem, e desse empreendedorismo acabou vindo a Calante, enfim, até estamos aqui hoje conversando com vocês. Que incrível, assim, e como que as coisas vão acontecendo, né? É, Diante de um cenário, porque assim, você assistia o seu pai, né? Assim, presenciava, na verdade, o seu pai já empreendendo por uma dor ali, né? Que ele se viu sem um trabalho com a idade que era considerada avançada naquela época para arrumar um emprego CLT. Você já viu ele nessa situação, então dali já começou a se envolver com o ramo de beleza e hoje, né, é essa potência e o quanto que a gente precisa de pessoas assim como você, que olhem, que tenham esse olhar com esse propósito, porque é muito além, né, de um produto. Eu acho que a Calanta é muito além do que só um produto, sim, né, para cabelos com curvaturas, para cabelos crespos, cabelos secos com porosidade. Então eu acho que vai além só disso, né? Só de cuidar de um cabelo. E o quão interessante é a questão da rede social, porque você se colocou ali para divulgar o seu trabalho de uma certa forma, que na época era mais voltada para o ramo da beleza de uma forma geral, né? Não falava do seu cabelo especificamente, ou de cabelos com curvaturas, e o quanto as pessoas olham muito mais para a vida pessoal, para o seu cuidado, né? O quanto que a gente é vitrine mesmo ali. E é muito interessante, assim, e,
E o quanto você pode expandir isso para outras pessoas, né, Paula? O quanto hoje você ajuda outras mulheres. E o quanto a Acalanta também tem feito isso. E eu falo com propriedade, porque Cliente. eu posso falar com propriedade, porque eu uso do produto. Então, tem muito propósito nisso. Mas você sabe, Cláudia, que a sua fala, ela vai muito de encontro com o que eu sempre digo, né? A Calanta, ela não é uma empresa de cosméticos. Ela é uma empresa que ajuda as pessoas a melhorar, as mulheres a aumentar a autoestima delas, né? As mulheres, elas reviver talvez algo que em alguns casos talvez elas nunca tenham vivido, Uhum. que é trabalhar, que é ter o seu cabelo natural e gostar dele, né? Então, essa fórmula que a gente conseguiu desenvolver através do conhecimento da Paula possibilitou isso. E é muito bonito você ver mulheres falando sobre si mesmas e gostando do que elas enxergam no espelho e entendendo como a Calanta proporcionou isso, né? Uhum. Então, por isso que quando você começou a falar, para mim ainda faz mais sentido ainda, porque você também utiliza, né, os Sim, produtos, né? eu utilizo do produto e eu sou essa mulher que você coloca aqui, Uhum. Cleiton, porque em outras ocasiões, eu já até comentei com a Paula e com as meninas no espaço, eu conheço o meu cabelo natural há aproximadamente 7 anos. Né? Eu nunca tinha tido meu cabelo natural antes na minha vida. Eu tive quando criança, Uhum. né? Então, eu acho que é importante trazer isso também para as pessoas. Às vezes, eu vou atingir alguém que está nessa situação ou se coloca também nesse lugar. Então, o quão é importante a gente trazer, porque vai muito além do produto, vai muito além do cosméticos. É a gente se reconhecer. Né? E como Exatamente. que eu me reconheço? Quem são as pessoas que trazem produtos para o meu cabelo, para o meu tipo de cabelo, que eu possa melhorar, que o meu cabelo possa ser um cabelo visto como um cabelo bonito, como um cabelo brilhoso? Por que que tem que sempre ser visto como um cabelo seco, um cabelo maltratado? E não é isso, né? Então, o projeto de vocês, a empresa de vocês, esse negócio, ele tem uma grandiosidade que talvez eu nem sei se vocês conseguem ter dimensão disso, sabe? Porque às vezes a gente que está tão imerso no negócio e só na execução ali na operação, só não, né? No todo, às vezes a gente não consegue ter a dimensão. E quando você atinge essas pessoas, é muito grandioso, porque a gente não tinha isso. Até pouco tempo atrás não tínhamos, né, produtos específicos para cabelos crespos. Então eu me coloco muito nesse lugar, porque eu conheço o meu cabelo natural há pouco tempo. Né? Eu sempre tive, de criança, minha mãe não sabia cuidar, e então era sempre um cabelo cortado bem curtinho, e depois eu fui sempre fazendo algum tipo de tratamento para alisar aquele cabelo, porque eu tinha que estar com o cabelo sempre arrumado, né? Que era o colocado como arrumado. E por quê? Porque não tínhamos produtos para os nossos cabelos, não tínhamos referência. Então é importantíssimo o trabalho de vocês, assim, eu parabenizo e eu fico até emocionada em falar sobre, porque é muito grandioso esse projeto, essa empresa, e nossa, desejo muito sucesso. A Cláudia tá se aprofundando no produto aqui. Já vou fazer igual o João Kleber. Para. Vamos voltar um pouco aqui na fala que a Paula trouxe. Antes da gente falar um pouco mais sobre o Acalanta, ela trouxe uma coisa que eu achei que é importante a gente falar, porque a maioria do nosso público são empreendedores, né? E nem todos os empreendedores empreendem em casal, então a gente tem aí no público todo tipo de empreendedor. E você trouxe uma coisa que você tinha técnica, voltando um pouco aí na sua fala, mas você não tinha a questão da gestão. E foi algo que eu passei também, porque eu abri minha empresa em 2012, a gente tem aí essa conexão, porque a gente vai fazer 13 anos de empresa agora, o mês que vem, a nossa primeira empresa, que é a administradora de condomínios, então a gente abriu em 2012, vamos completar agora 13 anos, e eu tinha um outro sócio, era eu e um sócio, e aí em um determinado momento o sócio decidiu sair da sociedade, a gente comprou a parte dele, foi quando a Cláudia veio trabalhar comigo, e aí eu vi que a empresa não estava crescendo e o meu sócio era do comercial. Eu fazia administração, administrava os clientes e meu sócio que trazia clientes. E aí eu vi que a empresa parou de crescer, a gente ficou 3 anos sem crescimento, né, nessa fase quando a gente comprou a empresa. Ficamos 3 anos sem crescer, mas conseguimos fazer a manutenção dos clientes que a gente tinha. E eu fui atrás de ajuda
atrás do comercial. Na verdade, eu pensava que o que eu precisava era só o comercial, né? Eu fui atrás de consultoria, de mentoria, fui atrás do Sebrae. E aí eu fui descobrindo que não era só o comercial que eu precisava. Eu tinha a técnica, eu sabia administrar condomínios, mas isso aí não é só isso para a empresa. Eu não sabia fazer a gestão da minha própria empresa. E aí eu fui fazendo cursos e a empresa foi melhorando. Hoje a gente está 4 vezes maior do que quando a gente comprou do meu sócio. Mas eu queria saber de você como que foi essa questão da gestão. Porque você falou que você tinha técnica, mas não tinha gestão. Você foi procurar isso? Você aperfeiçoou de alguma forma? Como que foi essa questão da gestão para você? Muito, muito. Tive que ir em busca, porque em 2012 eu entrei na área e eu lembro que em 2014 eu abri meu primeiro salão, né? E aí eu só tinha técnica, fiquei de 2014 a 2017 ali, ó, no perrengue, pagando aluguel, apenas pagava o aluguel. E aí eu falei, vou fechar porque a conta não tá batendo. E eu não tava feliz, até porque envolve outras questões. Mas hoje, olhando para trás, eu penso, faltou muito essa questão de desenvolver a gestão, desenvolver o marketing, se desenvolver em outras questões que é importante em qualquer negócio. E aí eu fui em busca de outros cursos, me aperfeiçoar, e só fazendo o quê? Curso. Só fazia curso de cabelo, curso de maquiagem, e aí eu ficava, gente, mas eu sou boa e a coisa não tá indo. E foi onde, em 2020, quando eu comecei a fazer os vídeos, que eu comecei a entender que um negócio ele vai muito além do que você ter a técnica. Porque eu Uhum. comecei a divulgar o meu trabalho e as pessoas começaram a perguntar: você dá curso? E aí eu já comecei a ver um outro lado do negócio. Eu falei, Legal. gente, mas aí as pessoas começaram a me procurar como uma especialista, como uma Uhum. mentora de penteados, que na época é o que eu estava divulgando bastante. E aí eu comecei a ver a importância de você, né, não só saber a técnica, mas buscar informação, conhecimento em outras áreas. Então eu tive que buscar conhecimento, mentorias, cursos, né? Entender de finanças, entender de equipe, entender de marketing. Uma das áreas que eu mais amo, né, no negócio é o marketing, eu amo demais, que era uma coisa que eu também não fazia, não estudava. Era só, tipo assim, achar que é postar um vídeo, e não é, tem toda Uhum. uma estratégia, a estratégia muda o tempo todo, e é trend que vem, trend que vai, e você tem que estar ali o tempo todo muito atento a isso. Então, buscar conhecimento, ampliar o conhecimento em outras áreas, assim, não tem como. Se você quer empreender, você tem que ter a técnica e executou bem a sua técnica, vai buscar conhecimento em outras áreas para ampliar e aumentar o seu negócio, porque senão vai empacar. O que eu sempre falo para Paula é que assim, o empreendedor ele tem que ser um ser multidisciplinar. Tem. O que que isso significa? Que assim, ó, não adianta ele fazer muito bem o que ele se coloca como propósito principal, né? O core dele, no caso da Paula, Uhum. por exemplo, né? Ela é cabeleireira. Então, assim, ela fazia muito bem o trabalho dela, né? Mas buscar conhecimentos paralelos ali que orbitam todo esse ecossistema é super importante justamente para você conseguir entender de que forma que você mantém e sustenta o negócio, né? Então, você precisa conhecer muito bem, como ela falou, o financeiro, você precisa conhecer sobre contábil, sobre o marketing e todas as outras disciplinas necessárias para um negócio se manter de pé, né? Então, e isso se faz necessário, né, para todo segmento. Né? Você vê empresas gigantes, né? Obviamente, eles têm lá tudo setorizado, né? Você tem um setor de financeiro, o setor lá do marketing, tudo bonitinho, cada cabeça pensando em prol do seu setor ali, né? Só que o Uhum. empreendedor é diferente. Ele precisa ter isso tudo no mesmo ser. Ele precisa conhecer um pouco mais sobre essas outras disciplinas. E aí, à medida que ele vai crescendo, talvez ele perceba que ele precisa de ajuda, né? E aí você vai precisar buscar ajuda, mão de obra especializada, para que você consiga minimamente dar andamento ali para o seu negócio e para as suas atividades, né? O empreendedor, ele é praticamente aquele divertidamente. Não sei se vocês É assistiram. verdade, eu acho Ele que tem você que resume ter, muito ele bem. tem que ter um daqueles bonequinhos para cada área da empresa ali. Então, ele tem que colocar Exatamente. ali um bonequinho que entenda de finanças, que é a minha área, mas aí eu vi que só finanças não levava a empresa para frente. Tem que ter ali Aham. um bonequinho que entenda do comercial. E depois, É. quando vai crescendo, você vai conseguindo compartilhar esses bonequinhos com a sua equipe ali. Mas no começo não tem jeito. Você tem que ter ali todas as áreas setorizadas na sua mente, né? Igual o Exatamente. desenho, praticamente. E eu aprendi, assim, eu desde 2018, né, eu venho empreendendo, né, em alguns negócios, né, e nesse caminho, né, trilhando esse caminho do empreendedorismo, eu aprendi que
fazer sozinho não é bom, porque você precisa de ajuda, né? E aí, quando você tem parceiros e parceiras, né, para trilhar esse caminho com você, é maravilhoso, né? Uhum. Então, quando a gente estava falando sobre a Calanta, na verdade não era a Calanta ainda, né, lá no início, sobre a Paula entendeu o negócio dela, e aí uma das reclamações dela era: poxa, mas assim, a gente não existe produto no mercado que de fato atenda a necessidade dos cabelos que eu cuido, sabe? E aí era uma fala repetida dela. E aí eu falei, poxa, mas por que que a gente não cria alguma coisa então que atenda essa necessidade? E aí eu percebi que nesse momento foi tipo, um certo susto, mas poxa, criar, né, um produto, um cosmético, e a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Até o momento que ela falou assim, olha, Cleiton, eu acho que a gente precisa fazer isso mesmo. Criar alguma coisa que a gente consiga, de fato, atender a necessidade dessas mulheres, né? E aí, eu conversando com um dos meus sócios, o Paulo, né? Falei sobre essa iniciativa que nós estávamos, e logo de cara ele topou. Ele falou, cara, tô com vocês. Se vocês quiserem, vamos junto para esse caminho. E aí, por isso que eu falo de parceria, né? Trazer pessoas parceiras para poder agregar ao negócio, Uhum. que entra e colabora, inclusive, com o que a gente está falando sobre a questão de ser multidisciplinar. O Paulo, por exemplo, é um cara de negócio, né? É um cara que conhece muito bem de negócio, tem várias outras iniciativas também. E quando ele veio nos apoiar com a Calanta, ele trouxe ideias muito boas, né? Que fez com que a gente conseguisse, de fato, tangibilizar esse negócio e colocar numa esteira para que a gente começasse a viabilizar. Né? Então a gente começou, por exemplo, a procurar alguém para desenvolver as fórmulas dos produtos, né? Uhum. E aí a gente perguntava para Paula, é, é, quais são as características que esses produtos precisam ter, né? Quais são, o que que ele precisa transmitir como resultado para cliente? Então a gente convidou um engenheiro químico para fazer parte do projeto, né? É um cara também sensacional, que é o Bruno, que entra na questão de trazer pessoas que vai agregar, né, para o negócio. Sempre. O Bruno ele veio com uma expertise maravilhosa. Só que à medida que a Paula contava para ele qual que era o resultado, e ele olhava para nossa cara e falava assim: poxa, é desafiador. Só que ele não se limitou a isso. Ele foi para Uhum. fora do país e buscou tecnologia de fora para trazer para a Calanta. Então, quando a gente fala do resultado e toda a tecnologia embarcada nesses cosméticos, é sobre isso, né? É sobre trazer pessoas que de fato vão ajudar você a chegar no objetivo que você espera, Uhum. né? Então, e isso é maravilhoso. Não se, eu digo, né? A gente não consegue nada sozinho, né? Todos os meus negócios eu tenho sócios, né? Porque eu entendo que cada um pode agregar de alguma forma. E, Uhum. obviamente, a gente precisa escolher muito bem nossos sócios também, Sim. né? É importante, porque a gente não faz nada de fato sozinho, assim. Eu também tenho isso muito comigo. A gente precisa do outro, precisamos do outro, né? E você vê assim, como soma, porque você traz uma peça que tem uma expertise, outra peça que tem outra expertise e que às vezes não tem, de repente, se coloca naquela situação, se vê naquela situação mais desafiadora, mas fala, peraí, eu vou atrás, eu E vou desenvolve, né? buscar, eu vou desenvolver, É isso. vamos junto, né? É dar a mão mesmo e tamo junto, vamos atrás, vamos buscar. Então, isso vai somando, vai um ajudando o outro. E a gente É. precisa de outras pessoas, não fazemos nada de fato sozinhos. E Exatamente. as escolhas são importantíssimas, né? Sim, Às vezes, no meio do caminho, vão ter algumas coisas que, de repente, vai sair fora do trilho, algumas situações não vão dar certo, mas faz parte do processo, né? totalmente. E- e- O grande ponto que eu sempre falo, ô Cláudia, é que a gente precisa combinar muito bem o jogo, né? E a gente precisa ter maturidade para combinar o jogo, é, né? O Paulo ele falou uma coisa que eu acho super importante, que é, cara, a gente precisa ter conversas difíceis. precisa. Eu falo isso sempre. E assim, de fato, a gente precisa ter conversas difíceis. Precisamos. Seja num relacionamento, seja com você empreendendo, É. seja com um parceiro, um fornecedor, a gente Uhum. precisa ter conversas difíceis para a gente, inclusive, delimitar onde é que até que ponto você pode ir e até que ponto eu posso ir.
e aí você coloca os seus pontos e eu coloco os meus, e cara, o jogo fica combinado, É né? isso. E a partir daí a gente consegue viver de uma forma saudável, digamos assim, Uhum. né, em relação aos negócios. É isso É, mesmo. vocês estão trazendo vários pontos importantes aqui. Já falamos de gestão, o quanto é importante. Agora você está falando de conversas difíceis. É uma frase que a Cláudia sempre traz sobre conversas difíceis. E você falou aí sobre escolher bem o sócio, né? E eu vou falar um pouco da minha experiência, porque aqui é uma troca, né? E Sim. aí tem empreendedores que às vezes estão querendo abrir um negócio, tá procurando um sócio. E eu, quando escolhi meu sócio foi o melhor que eu poderia escolher naquele momento. A gente deu certo durante 5 anos. Vai falar, é igual casamento, quando acaba, você fala, nosso casamento não deu certo. Mas quanto tempo vocês ficaram? 20 anos. Mas como não deu certo, vocês ficaram É isso 20 anos Você ficou juntos, errando 20 né? anos, né? E eu fiquei lá 5 anos numa sociedade. E o que aconteceu? Por que acabou a minha sociedade? Chegou uma hora que a gente estava com 21 clientes. E 21 clientes não fechava a minha conta ainda, porque eu tinha filha na escola, pagava escola particular, apartamento financiado, carro financiado. E meu sócio falou que era aquilo que ele queria, não queria crescer mais. Só que aí eu fui comparar a minha realidade com a dele. Ele já estava com carro quitado, ele era mais velho do que eu, já tinha carro quitado, casa quitada, os filhos tudo formado. E eu falei, nós temos realidades totalmente diferentes. Se é isso que você quer pra mim, pra você, pra mim a conta nem fecha. Só que onde que foi o erro? Foi lá na escolha do sócio que a gente não teve alinhamento. Onde que você quer chegar? Onde você acha que essa empresa pode chegar? Né? Porque se a gente tivesse tido essa conversa já no começo, eu ia falar, não, porque quando chegar nesse ponto, pra mim não faz sentido. Aham. Eu almejo muito mais do que isso, né? E É. ali foi o momento que desconectou. Então, se tivesse tido essas conversas difíceis e tivesse entendido mais qual que é o propósito de cada um, talvez a gente estivesse junto de repente até hoje, ou nem tivesse começado, né? É verdade. Uhum. Eu digo que assim, faz parte do processo, né? O que você viveu, né? Uhum. Hoje, talvez, se você for abrir uma empresa, você tem essas skills e habilidades para você saber, poxa, quais são as perguntas que eu preciso fazer? Isso. O que que eu preciso conhecer do meu futuro sócio para poder, de uma certa maneira, não correr em alguns pontos que aconteceram no passado, né? Mas tudo faz parte do processo, né? Sim. E alinhar as expectativas, porque o óbvio precisa ser dito, as expectativas É, precisam estar alinhadas, porque se tiver cada um de uma forma, cada um com uma expectativa, cada um pensando de uma maneira, às vezes não é para acontecer, né? E é importante ter essas conversas difíceis, que muitas vezes a gente também é tendencionado a fugir de conversas exatamente, difíceis, mas elas exatamente. se fazem necessárias para o nosso crescimento como um todo, como profissionais, como pessoas. Então, a gente precisa também tirar isso, né, que a gente traz de vida, assim, de não ter conversas difíceis. Deixa eu fugir aqui. E não, fazem necessárias. Totalmente. Então, é importantíssimo estar sempre alinhados. E o que eu costumo dizer também é que o que trouxe a gente até aqui, talvez não é o que vai levar a gente para o próximo Sim. estágio, Sim. né? Isso é Então a gente verdade. precisa ter Exatamente. minimamente maturidade para entender isso também, né? Exato. Poxa, no seu caso, por exemplo, né? Foram 5 anos de uma jornada, beleza, olha, a gente conseguiu construir muita coisa, 21 clientes, só que talvez para um outro step que você gostaria de chegar, não aquele o sócio ou tudo que você tinha ali, talvez não fosse conseguir, não conseguisse proporcionar o que você desejava. Então, de uma certa forma, a gente analisar e colocar o pé no chão e falar, poxa, agora eu preciso. Eu falo que até o Waze muda de rota, né, cara? Por que que a gente Sim. não vai mudar, né? Sim. Uhum. Então é É. importante a gente analisar e racionalizar isso daí também. E ele trouxe uma coisa na época que era real, que ele falou, meu, mais clientes é mais trabalho. E não tem como. Hoje a gente Não tá com fala? 85 clientes na carteira. E assim, é muito mais trabalho, é muito mais trabalho. Só que a nossa equipe também hoje é bem maior. Hoje eu consigo vir aqui gravar um podcast, coisa que na época eu não conseguiria, porque eu teria que estar sempre Exato, ali. Então as coisas vão crescendo, mas vão tomando outra proporção que a gente só vai saber vivenciando mesmo, né? exato. E pelo que vocês falaram, voltando para Calanta, ela surgiu assim de uma ideia, de umas conversas informais que vocês foram tendo, da reclamação de não ter um produto no mercado, e foi surgindo a ideia da Calanta. E quando que vocês oficializaram? Não, isso agora vai deixar de ser uma ideia e vai passar a ser uma empresa. E quando que vocês conectaram? Antes vocês não tinham, não empreendiam junto em outro projeto. Foi o primeiro projeto de vocês. Não, ela tinha o espaço de beleza dela, né? Eu tinha as minhas outras iniciativas, mas a gente nunca tinha feito nada junto, né? Mas foi nesse momento em que ela começou a perceber a dificuldade que esse segmento tem, né? Que a gente começou a fomentar. Eu também sou um cara de negócios, né? Então, quando talvez você me fala um problema, eu já estou pensando de que A forma que solução. eu faço aquilo virar dinheiro. Então, quando ela começou a trazer esses pontos, né?
poxa, vamos transformar isso então em produtos que de fato sejam vencedores, né? O grande desafio é como é que a gente viabiliza cosméticos que de fato sejam vencedores se a gente não tem essa expertise, né? Foi quando a gente foi buscar no mercado um profissional, não um profissional convencional, que talvez construíssem lá produtos e cosméticos, né? Mas a gente foi procurar um profissional que de fato conhecesse do propósito ao qual a gente estava engajado, que Legal. era cabelo com curvatura, entendeu? Isso foi quando? Me ajuda com 2023. data. Foi em 2023. A Calanta lançou em 2025, né? Nós temos apenas 3 meses aí de lançamento, mas é um projeto aí de 2 anos, desde 2023 que a gente falou, vamos, vamos. E aí foi onde a gente começou a ir em busca, né, de quem iria desenvolver a fórmula e tudo mais. Que, querendo ou não, qualquer projeto que a gente inicie, ainda mais algo tão. Porque, assim, parece ser algo para muita gente simples, mas você desenvolver uma linha com um objetivo muito claro, muito específico, é desafiador. Foi desafiador para o químico, quanto mais para nós. Ele mesmo falou, gente, foi muito desafiador, foi inovador, porque quando a gente buscou, eu não busquei qualquer químico, engenheiro químico, e sim um que já entendesse daquilo que eu queria, que tivesse conhecimento sobre a questão natural, que é o que eu sempre prego, que eu sempre falo. Então, eu queria que ele entendesse dos ativos, da importância do produto natural no cabelo, no cosmético. E aí, em 2023, a gente começou a busca, né? E, enfim, aí foi 2023, 2024 e estamos aqui super felizes com todos os resultados que temos alcançado. O interessante falar sobre o processo para que a fórmula nascesse, aliás, o Uhum. produto nascer, né? Foram por volta de 9 meses para que o produto de fato nascesse. Por quê? Porque o Bruno, ele dizia, olha, a gente vai criar um núcleo de mulheres, tá? E aí a gente tinha lá por volta de 15, 16 mulheres, com tipos de cabelos diferentes, curvaturas diferentes, e ele mandava uma amostra pra gente, a gente espalhava aquela amostra entre essas pessoas, as pessoas usavam e davam feedback pra gente. E a Uhum. Paula também usava e avaliava. E aí a Paula dizia, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Então, assim, ó, imagina, 9 meses isso acontecendo. Era um Sim. filho, né? É. Foi um filho. É. Durante 9 meses, esse processo de vai e volta, até o momento Uhum. que a Paula chegou e falou assim, chorando, ela falou pra mim e falou assim, ó, eu nunca vi meu cabelo desse jeito. Foi. E foi incrível, porque assim, ó, ela com lágrima nos olhos mesmo disse, eu Aham. nunca vi meu cabelo desse jeito, acho que a gente chegou no que a gente esperava. Que legal. Cara, e Legal. foi um momento que a gente falou, poxa, então de fato estamos prontos para ir para o mercado, né? Sim, Temos agora, nasceu o filho, né? Temos um nasceu. produto, né? Tem todo um projeto por trás, né? E que às vezes, quando a gente só vê lá na prateleira, você nem Isso. imagina Nem imagina. tudo que tem por trás, quantas pessoas envolvidas, porque tem que testar. Como é que a gente Uhum. coloca no mercado um produto como esse e não vamos? Tem que testar em diversas curvaturas, como é que cada cabelo vai responder. E Saber se não tem alergia, pegar a liberação da Anvisa. é uma Foi, série de foi inovador questões, né? empreender nesse segmento, porque era desconhecido para mim, para ela, Uhum. para o nosso Ah, outro sócio, né? E a gente teve que aprender e estudar e procurar literatura, procurar conhecimento para poder saber onde é que a gente estava entrando, né? Sim. Não foi uma coisa do nada. Eu sempre falo que assim, as pessoas às vezes têm a ideia de que você já nasce lá em cima, né? Só que Uhum. um avião, ele primeiro ele começa no início da pista e ele vai decolar só no final, né? Uhum. Ou seja, foram 2 anos aí minimamente de estruturação, entendimento, conhecimento, vai e volta. Estamos fazendo errado. Agora começamos a fazer o certo. Continuamos fazendo errado. Vamos ajustar a rota para que a gente chegasse no momento de falar, galera, estamos É prontos, vamos isso. colocar no mercado, né? E a partir daí, a ideia é que o avião ele comece a, A a decolar, decolar. a embicar, né? E vocês estão nessa fase agora, do Nós avião decolando. e estamos quebrando muita pedra ainda, né? Aham. Obviamente, a Paula falou, são 3 meses, né, de vida praticamente, né? Indo para o quarto Uhum. mês, né? Mas a gente está muito contente
porque em 3 meses a gente está indo para o 4º lote de produtos. Então a gente está dizendo aí que aproximadamente 4.000 produtos a gente vendeu em pouco tempo. Né? Uhum. Isso demonstra o tamanho da aceitação das pessoas, né? E o mais bacana, né? A Paula está acostumada com isso, e eu não, né? De você ver as mulheres mandando mensagem, vídeo, chorando por falar sobre o cabelo dela, que ela nunca viu aquilo. Uhum. E eu fico Legal. lendo aquelas mensagens e falo, cara, incrível isso. Porque eu nunca me achei capaz de fazer algo que pudesse de fato tocar tanto a vida das pessoas. Quando eu falo que a Paula está acostumada com isso, é porque ela vê aquilo no próprio espaço dela. No dia a dia, É, né? ela sempre comentava comigo, a pessoa chorou, tá, não sei o que, assim, assim, assim. Mas quando as pessoas mandam um vídeo mostrando, falando, olha, tanto tempo que eu tô usando meu cabelo natural, olha isso, eu nunca me vi assim, então faz a gente acreditar no propósito, sabe? Faz a gente acreditar muito fortemente de que a gente tá indo pelo caminho certo, entendeu? E aí eu volto na minha fala no início, que é muito para além do que só um produto, né? Vai muito além. E agora ainda, sabendo um pouco mais de todo o processo de vocês, eu ainda parabenizo mais, assim. Eu fico mais feliz, sabe? Porque, assim, tem todo um processo por trás e o cuidado, né? Assim, enquanto vocês tiveram cuidado, a Paula testando, ela com a expertise dela de, assim, testou no cabelo, mas ela também faz isso diariamente. Então, ela consegue ter esse tato e esse cuidado de como que cada cabelo tá respondendo, né? E eu consigo entender a sua emoção, acredito eu, um pouco, assim, me colocando no lugar só de consumidora, mais de uma pessoa consumidora que tem e sempre teve problemas com o cabelo. Né, no sentido de poder ter um cabelo mais definido, ou sentir o cabelo mais leve, são coisas que só quem vive na pele é que pode dizer, né? Verdade. Então, assim, para quem nunca viveu isso, é difícil até saber da emoção que eu falo aqui, porque só para quem vive é que sabe. Então, tem teve todo um cuidado de vocês, assim, né, para colocar a Akalanta no mercado, e é muito além, vai muito além. Sim, eu sempre falo que ninguém mais para entender sua dor do que aquela pessoa que passou por Que aquilo, né? passou, Então cabelo sempre foi algo que mexeu muito comigo. Então eu entendo super quando as pessoas falam, meu cabelo não tá definindo, meu cabelo, porque eu também já estive nesse lugar de olhar o meu cabelo, cuidar e falar, poxa, não tá indo, passar 2 horas finalizando e não tá indo, mas não, vamos ir buscando conhecimento. Então, sempre me incomodou isso, né? De ir buscar um produto, parece que assim, gente, ninguém pensa em fazer algo pro nosso cabelo. Tá, aquilo, às vezes, define, mas aí deixa aquela coisa enrijecida, né? Áspera, sem brilho. O outro não deixa definido e aí também acaba ficando todo farofado no dia seguinte, não trata o cabelo de verdade. E eu ficava indignada com isso. Então, eu sempre fui muito em busca de tratamentos com óleos, manteigas. No espaço, a gente sempre buscou, porque nosso público é um público que realmente não tem ainda aquela visão clara da importância do cuidado, da rotina, né? A gente vem dessa cultura de que o cabelo crespo, lava uma vez por semana, qualquer produto tá bom e tal. E aí, quando eu comecei a ter resultados no meu cabelo com um pouco, o óleo, a manteiga, olha a importância desses ativos, eu comecei a passar isso para as clientes, comecei a ver resultados nas clientes. E eu tenho essa clareza, sabe, de quando eu pego um produto, eu consigo ver tecnicamente cada efeito que ele tem ali, sabe? Então, você me dá um shampoo, eu não vou falar, esse shampoo deixou macio ou deixou. Eu vou saber, olha, eu senti meu couro cabeludo assim, o fio ficou assim, ele deixou solto no dia seguinte. Eu consigo ver, né? E eu fiz isso com muitos produtos. Foi onde eu falei, gente, ainda tá faltando, ainda o produto às vezes trata, porque o óleo ele trata, mas aí o cabelo no outro dia ele ficava pesado, ele ficava enrijecido, parecia que sem volume, sem um brilho. E eu falei, por que que o cabelo crespo cacheado não pode ter isso, né? Só o cabelo liso. Então eu fui em busca de trazer uma fórmula que entregasse não só o tratamento, mas também aquela estética que a mulher se importa. Ela quer sentir maciez na hora do banho, para facilitar. Ela quer sentir o cabelo brilhoso. Ela quer que as pessoas toquem e falem, ai, que macio! Que, né, as pessoas acham que não é.
E então eu fui em busca. Eu lembro que quando eu testei o Acalanta, né, que foi a fórmula que a gente realmente bateu o martelo, eu comecei a chorar. A Jo chegou e falou: "O que que foi, amiga?" Porque eu nunca senti nada, tipo, de passar o dedo, o cabelo vinha. Eu falei: "Gente, essa porosidade sempre foi com muito óleo", porque todos os testes eu falava: "Não vou usar um pingo de óleo". E eu sempre fui dependente do óleo vegetal, que é maravilhoso. Mas eu queria um produto que não me deixasse dependente, ó, só se for com óleo. E eu sempre tratei, mas mesmo assim, tinha que ser muito óleo, muita manteiga. E quando eu passei sem óleo nenhum, o cabelo ficou macio, definiu. No dia seguinte, todo mundo, que cabelo lindo. Toda vez, gente, que eu usava, às vezes, que a gente recebia a amostra, eu usava um pouquinho, as pessoas, nossa, o cabelo tá diferente. Eu, ai, é o produto que eu tô desenvolvendo, por isso Aí você falava, tá E dando engraçado certo, que lá no seu íntimo, tá dando certo. E a Paula falava, ai, a Cleita tá acabando minha amostra e agora. Menina, Quer dizer, era um né? Porque desespero. ela não queria usar qualquer outro produto. Eu falava, vou Sim. deixar esse pouquinho para quando tiver uma viagem, porque é gente, a Acalanta é um facilitador de vida, né? Você trata o cabelo debaixo do chuveiro e os produtos naturais, eles eram legais, mas eles não traziam a emoliência que a máscara traz. Isso, na hora de desembaraçar, atrapalhava muito. Então, eu deixava para usar nos momentos assim que eu falava, às vezes você vai fazer uma viagem, já vou deixar isso daqui para Era lá, aquele porque perfume importado lá, né? isso, entendeu? Porque vai facilitar, né, eu vou pra praia, só passou o negócio, papum. Então, além do resultado, é facilitador. É incrível você ter um produto que, hoje, uma das maiores queixas das mulheres, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Fala, olha, minha filha, é só aplicar. Passa debaixo do chuveiro, deixa e pronto, tá resolvido. Ela, sério? Tanto que algumas até têm dificuldade. É tão fácil, que dá bug na cabeça. Como assim não enxágua a máscara? Não enxágua. Não, mas como? Passou, deixou. Como assim passou a deixar? Tem que ficar explicando algumas vezes para as pessoas entenderem, porque essa questão da praticidade, elas falam, é Não estão possível? acostumadas, né? Não estão. Principalmente por ser cacheada, né? Tá Sim. acostumada a ter o trabalho, né? Sofrer mesmo, né? Isso é uma coisa que mais pega, assim, né? Eu como eu e minha filha, né, com os cabelos cacheados, o meu ainda é mais um pouco pro crespo, assim, porque tem bastante porosidade ainda. Tô tratando, mas tem bastante, então eu vivo isso diariamente. E essa questão da facilidade é o que a gente busca, porque eu não posso lavar o meu cabelo ser um evento. Eu não posso que seja isso. Assim, eu preciso de facilidade. E, de fato, a gente não encontra produtos que tragam essa facilidade. E aí você tá sempre ou com o cabelo preso, ou no dia que lava, você consegue ficar com ele solto, mas no dia seguinte não. Então, tem todo um processo aí que você teve esse cuidado e esse olhar, né? Tanto por ser cacheada, quanto por trabalhar com isso e ter toda essa expertise, esse tato, esse talento nato. Mas, enfim, a gente busca essa facilidade no dia a dia. E quando você encontra um produto assim, você fala, não é possível, que é real, porque facilita muito a vida. Até brincando aqui, o Eduardo falou para mim esses dias, acho que foi ontem até, que eu falei assim, nossa, consegui finalizar meu cabelo em 40 minutos. Aí ele falou, o melhor investimento que você fez foi ter ido fazer o curso para aprender a finalizar o cabelo, porque tem isso também, que é um ponto importante. Muitas vezes a gente não sabe finalizar o cabelo. Eu não sabia finalizar o meu cabelo, então eu estava dependente da minha filha. Ela fazia isso. E eu acho que é importante eu trazer isso, porque essa é a minha realidade, mas deve ser a de várias mulheres, né? E que às vezes não tá dependente da filha, mas não tem quem faça. E aí, então é mais fácil eu prender, é mais fácil eu fazer um coque, né? E não vai se reconhecendo, não conhece o seu cabelo, não se conhece na essência. Então ele até brincou, falou isso, eu falei, porque eu consegui finalizar em 40 minutos. Inclusive, se você tá querendo aprender também, um novo empreendimento aí. Vamos ensinar as mulheres, porque eu lembro que naquele dia que você fez o curso comigo, você falou, Paula, outras pessoas precisam, minha filha precisa aprender isso e tal, porque não é assim que faz, questão do manejo da mão. E às vezes é uma coisa tão simples para nós, você fala, gente, eu faço isso tão... E para outras pessoas, eu comecei a pegar outras mulheres para fazer e não tem coordenação motora. E aí, quando você mostra
como fazer com a mão? Ela, é isso? É. E vai, né? Então você fala assim, não é uma coisa, é um conhecimento que para nós é muito simples, mas que faz toda a diferença na vida de muitas mulheres. E eu trago isso muito no meu perfil, né? De que você precisa aprender a cuidar, ter uma rotina, não é só ficar preocupada com finalização. Tem que ter um cuidado de quantidade de lavagem, o produto. E cada cabelo, por exemplo, um cabelo que é mais poroso, ele vai demandar um pouco mais de um cuidado do que um cabelo que não é tanto. E eu sempre trago essa importância, que às vezes as pessoas elas já é só o produto, é só lavar, é só. Não, gente, é uma rotina. E Uhum. quando a pessoa ela entende isso, ela começa a ver os resultados, que é o seu caso. Eu fico tão orgulhosa do seu cabelo. E a gente vive uma vida inteira sem tratar, né? Então, e aí É, quando você começa a tratar, é a mesma coisa quando você tem um problema de saúde. Eu gosto de fazer essa comparação, porque se você de repente está com algum problema de saúde, você não tem um tempo de tratamento? Ah, eu tenho que isso. tomar um remédio por 15 dias. O cabelo vai ser um tempo mais extenso, gente, porque é uma vida inteira sem tratar. Mas existe um prazo ali para você tratar aquele cabelo, até para que ele comece a vir com aquela vida A melhorar, né, diferente. de Então, fato, né? precisa ter isso, né? Gente, E é é coisa isso. que muitas vezes eu quero pra ontem, eu quero que melhore rápido. Não vai acontecer isso. É um tratamento, mas é mudar a cabeça, porque isso também é um processo, né? Mas quando a gente muda, você entende que leva um tempo. Perfeito. Você sabe que o que você está falando faz muito sentido, porque essa questão que a Paula trouxe sobre ter dificuldade para encontrar um produto que de fato atendesse a necessidade dela e das pessoas que ela atendia. O que que isso significa, né? Que estava sendo aplicado um remédio para uma doença que de fato não tratava, né? Então, os produtos que estavam sendo desenvolvidos, né? Ele de fato não tratava a necessidade do cabelo com Uhum. curvatura, aquele cabelo mais poroso, enfim. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente foi atrás de indústrias para poder produzir esses produtos. E aí a gente entendeu o que de fato acontecia no mercado. Porque quando a gente foi para a indústria, a gente falou: olha, a gente quer um produto que atenda à necessidade do cabelo com curvatura. Todas as indústrias disseram: olha, nós temos aqui, ó, esses produtos, essas linhas aqui, ó. Você me fala qual linha que você quer, para o cabelo mais crespo, menos crespo, e a gente invasa para você e você começa a vender. A gente disse: não, a gente quer desenvolver uma linha. Mas por que você quer desenvolver uma linha? A gente já tem aqui um produto a fórmula de prateleira. Então a gente percebeu que a maioria das empresas, o que elas fazem? Elas vão nas indústrias, compram a A fórmula fórmula pronta e passam a comercializar. E aí, quando a gente vem na contramão disso, que seria desenvolver algo para tratar a dor de cabeça daquele cabelo, aí a gente compreende quando a gente recebe as mensagens, quando recebe os vídeos, quando recebem as postagens, aquele sentimento da mulher dizendo, dizendo muito obrigado, né, por ajudar a gente a Uhum. entender não somente o nosso cabelo, mas tratar a causa raiz, né, Sim. deles, né? Então, isso é muito legal, muito interessante. Demais. E uma pergunta que a gente recebe diariamente, que a gente está indo para a reta final já aqui do Ih, nosso podcast. Já? Uma pergunta que a gente recebe diariamente é como que vocês conseguem empreender juntos? Todo mundo pergunta pra gente, meu Deus, vocês empreendem juntos, em casal. E eu queria saber aí como que é pra vocês, que se vocês recebem essa pergunta também, agora que vocês estão empreendendo juntos, e como que é pra vocês empreender em casal? A Paula é majoritária, né? Então ela manda. Então, é brincadeira, pessoal. Mas assim, existem os desafios, de você empreender com casal, né? Como casal. Só que, no entanto, a gente entende que a gente tem mais um sócio também. É. E todas as decisões são tomadas em conjunto, né? Independente do tamanho da cota de cada um. Né? Então, e a gente sempre deixa isso muito aberto para que todos opinem, né? É, de acordo com os problemas ali encontrados. Então, de uma certa maneira, eu acho que isso ajuda, né? Porque quando a pessoa ela é muito detentora do poder, né? Eu acho que isso prejudica, né? Então, a grande questão é saber ouvir bastante, né? E também se posicionar da forma correta.
respeitando a opinião do amiguinho, né? Ouvindo Importante. também, entendendo que talvez nem sempre o seu posicionamento vai ser aceito pelos outros também. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, equilibra os pratos e ajuda a gente a manter ali o relacionamento, né? E também a questão do empreendedorismo, né? Hoje não é um problema nosso. Bom, acho que sim, né, meu amor? Sim, sim. Não, mas para mim, é lógico, como nós estávamos conversando, né? É importante saber escolher, né? E sempre teve aquele tabu de, meu Deus, sociedade em casal é falência, né? Porque as pessoas. Eu sempre escutei muito isso, que nunca vai dar certo, porque já basta no casamento e nos negócios. E para mim foi muito pelo contrário, porque o Cleiton, ele conseguiu participar, ele participa muito mais do que eu tenho para fazer. E ele consegue entender a demanda, ele consegue olhar e falar, amor, realmente está demais, vamos buscar alguém para fazer isso, para você não ficar tão sobrecarregada. Que eu sei que se ele não fosse meu sócio, ele não estaria presente para ver o quão pesado algumas coisas são. E ele, por estar presente, ele começa a entender, não, então vamos buscar alguém para nos ajudar nisso, para não ficar pesado para você, para não ficar pesado para mim, o Paulo. Então, para mim tem sido muito bom, até porque, como estávamos falando, cada um tem algo que o outro não tem. O Cleito, ele é muito do planejamento, ele ama planejamento, ele é aquela pessoa que a cada desafio, problema, ele já pensa numa solução, né? E isso me ajuda muito, né? Você ter alguém que está sempre disposto a buscar a solução e fazer uma coisa que você é muito ruim, que é planejar, você fica meio que assim, ai, essa parte não tenho que, sabe? É muito bom. E assim como ele também. Então tem coisas que eu domino muito bem, que ele não se preocupa, né? E ele a mesma coisa. Então, para mim tem sido de verdade. Eu acho que essa questão do Atalanta nos uniu ainda mais por uma questão de cada um ver o outro e admirar ainda mais. Eu busquei admirar ainda mais ele como homem, como sócio, né, em negócios. Tá sendo bem bacana. E eu ela Bom. também, obviamente. Admiração é importante. Eu acho que uma das coisas principais é você admirar, Admirar, né, a também pessoa, acho. porque você consegue entender que assim, o desafio faz parte do processo, né? E as dificuldades também. Só que a superação, quando a pessoa ela consegue superar esse desafio e você consegue entender, inclusive, o caminho que ela percorreu para poder superar aquele desafio, você fala, poxa. Que legal, né? Então, isso é muito bom, né? E a Paula, eu vejo isso constantemente, né? No dia a dia, né? Então, a admiração só aumenta. Porque quando você é sócio, você vê os bastidores, né? Sim. Então você vê um lado do seu esposo, da sua esposa, que você não viria se você não fosse sócio. Exato. Então, com certeza, para mim agregou bastante, foi bem bacana. E aí eu acho que essa questão dessa sociedade foi muito boa, por quê? Porque a Paula, ela é muito boa para vender, né? A imagem muito boa. E assim, eu sou um cara dos bastidores, né? Eu não gosto de aparecer, eu tô aqui hoje, mas. Bom, mas assim, eu sou o cara mais dos bastidores, né? Então, e ela faz muito bem a parte de falar com as pessoas e aparecer, enfim. E o Paulo também é um cara muito bom, porque ele é um cara que aterriza a gente às vezes, sabe? Às vezes você vê com uma ideia muito mirabolante. Cara, isso daqui, ele fala, cara, calma. Volta pro chão. Vamos aqui, ó. Mas me fala isso, me fala aquilo. E aí você vai compreendendo que, poxa, é legal, mas vamos talvez esperar mais um tempo, ou vamos por esse caminho. Então, eu acho que tem um complemento aí, sabe, desse trio. Que bacana. Legal, gente. Eu queria novamente agradecer aí a disponibilidade de Ai, foi vocês muito de terem bom. aceitado vir aqui participar do nosso podcast. Nosso podcast é isso, né? Como a Cláudia falou, sala de estar mesmo, como os nossos amigos Brook, né? É esse bate-papo. Eu queria pedir para vocês agora, deixar uma mensagem aí para quem tá assistindo a gente, quem tá empreendendo. Às vezes a pessoa tá pensando ali em desistir, seja que esteja empreendendo em casal, seja que esteja empreendendo sozinho. A gente passa por várias dificuldades no empreendedorismo, né? Normalmente o que a gente traz aqui nesse podcast são as glórias, mas dentro disso a gente sabe como que é realmente ali no dia a dia, né? É um dia de cada vez. E aí eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí para os empreendedores e queria também para vocês se divulgarem aí como que as pessoas encontram, quem quiser o produto, eu sei que está esgotado aí, mas tem fila de espera, onde que eles encontram, as redes sociais, agora o espaço é de vocês. Tá legal. Eu vou começar falando, depois você pode falar, tá? Eu acho que assim, pessoal, a gente tem que pensar no resultado, né? Só que o resultado não é somente ele o importante. A gente precisa muito curtir o processo.
porque é através do processo que a gente chega no resultado, né? Então as pessoas às vezes têm mania de pensar só lá na frente, quando eu estiver, quando eu chegar, quando eu estiver vendendo. Cara, curta o processo, né? Faça com que aquilo seja algo prazeroso e que de fato te dê objetivo, né? Te dê de fato engajamento para você querer chegar no seu objetivo final, né? Então, eu acho que essa questão de curtir o processo, eu acho que é o meu recado aqui principal para as Legal. pessoas. É, e eu sempre falo sobre a questão da importância de se desenvolver, de ter inteligência emocional, porque ser empreendedor é resolver problemas, né? Então, se a gente vai resolver um problema, a gente vai ter muitos desafios e problemas para resolver. E se você não tiver uma inteligência emocional para, no momento, entender que, poxa, eu tô com um desafio, não sei resolver, então eu vou buscar quem me ensine a resolver. Então, é isso que vai ajudar as pessoas a não desistirem, não parar no meio do caminho, porque isso acontece em qualquer negócio. E a partir do momento que você entende que não é só sua técnica e que você precisa de outras pessoas para te ensinar aquilo que você não sabe, e você é humilde e entende isso e busca esse conhecimento, você vai quebrando pedra por pedra para conseguir construir e não parar nunca. E sobre a Calanta, estamos já, né? E o Cleito falou quarto lote, mas é o terceiro. Terceiro. É, mas está esgotando já o segundo, graças a Deus, assim, a aceitação maravilhosa. E tem o @Espaço Paula Barros, né? Que é o Instagram que eu sempre divulgo, porque lá eu ensino, eu ajudo, posto as mulheres, os resultados, falo de Acalanta lá, mas tem o @ da Acalanta também, acalanta.oficial, que a gente tem bastante mulheres ali postando, crianças, os resultados, assim, que têm sido incríveis. E para comprar em ambos os perfis tem um link na bio, mas tem o site, acalanta.com.br. www.acalanta.com.br é o domínio para você estar acessando o site. Legal. E para Obrigada. você que chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar, porque isso dá moral pra gente lá no YouTube. Assiste nossos vídeos anteriores, porque são sempre casais maravilhosos quanto esses que vocês assistiram aqui. E me sigam também nas redes sociais. No Instagram, @soueduardonascimento. Sigam minha esposa também. Cláudia Lima 07. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada.